Gente, estamos aqui de novo pro 5º episódio do nosso Mãe Sem Escalas. A gente vai falar hoje de um tema que eu adoro. Eu sou a Camila, Lala e Nath. E hoje a gente vai conversar sobre como incluir e despertar o interesse das crianças nas viagens que a gente faz. É um tema que eu adoro, que eu falo muito no meu perfil, porque eu vejo muita gente desperdiçando a oportunidade de otimizar esse pré-viagem com as crianças, sabe? Eu realmente acredito que a viagem não começa só no momento que você está indo para o aeroporto, ela começa antes, na escolha do destino, explicar um pouco da história, das curiosidades, enfim, né, dos programas, de tudo que a gente vai ver por lá. Então eu separei algumas perguntinhas. Eu quero saber também como vocês organizam com as crianças. Ao todo nós temos 10 crianças Só aqui, 10. então então vai ficar fácil de dividir as experiências de cada uma. Primeira pergunta. Vocês costumam incluir as crianças na escolha do destino? Ou é uma coisa mais de vocês que depois vocês dividem com eles? Acho que depende da viagem. Tem lugares que eu quero ir muito e eu não vou dar oportunidade pro meu filho escolher outra coisa que Mas não eu seja. sei de uma viagem super diferente que quem escolheu não foi você. É verdade, gente. Talvez a viagem que mais fez meu perfil engajar, crescer, Foi. não A gente foi sabe, minha. peraí. Qual foi? Qual foi? Albânia? Óbvio! Quem não sabe disso? O meu filho, na época, o Vini Ajante, ele tinha 3 anos e ele encafifou com a Albânia. Eu não sei se era a bandeira que é vermelha Achei com demais. preto, meio pirá. Eu não sei o que ele viu na Albânia. E tudo ele falava assim, filho, vamos no parquinho? Não, eu quero ir pra Albânia. Vini, vamos pro parquinho? Não, a gente vai pro aeroporto e do aeroporto a gente vai pra Albânia. Eu conseguia levar o menino pro parquinho. Aí ele lá subia no brinquedo, eu estou num navio indo para a Albânia. Ai, isso é tão legal. Tentava desfraldar. Ele falou assim, quando eu voltar da Albânia, eu vou tirar a fralda. E ele fez. Eu Olha. juro. E ele encafifou. E aí, nessa época, era uma época de pandemia. Muitos países fechados para brasileiros. E a Albânia era até uma da lista que as pessoas... Sabe quando saiu uma lista, assim, falando do mau gerenciamento da pandemia do Brasil? E zoavam, assim, apenas 2 países são abertos para brasileiros. Afeganistão e Albânia. Hahaha, 2 lugares, assim, Sim. que ninguém vai. E eu falei, Albânia? Será? Olha. O que tem lá? E eu tinha uma amiga que já tinha ido 3 vezes. Comecei a olhar, conversei com o albanês que mora no Brasil, conversei com um brasileiro que mora lá, decidimos ir pra Albânia. Mas ele despertou esse interesse porque ele já tinha visto fotos, porque de fato é lindo, né? Eu É. conheci por sua causa, na Eu verdade. também. Seria zero um destino que eu iria e talvez eu vá em julho. Porque a gente vai fazer os Balcãs. Eu falei, gente, eu vou incluir a Albânia aí, porque eu já vi que é legal. Mas era zero um destino que eu já tinha ouvido falar, que eu já tinha visto, nada disso. A única referência que eu tinha de Albânia, de verdade, era do filme Busca Implacável, que é a máfia albanesa. Que não é lá muito Mas boa é isso, referência. então, a gente associa a Albânia, né? Justamente isso é uma questão do filme, né? Exatamente. Aí as pessoas falavam, o que você vai fazer na Albânia? É perigoso, sequestram mulher. É uma hora, assim, realmente é um país muito tranquilo. Eu não sei dizer sobre índices de crime do país, mas a É experiência que tranquilo, eu né? tenho é que é muito tranquilo, assim. Eu tava com medo de parar o carro perto da praia com as coisas dentro do carro, eu fui perguntar pra uma pessoa assim, tem algum perigo? Tem algum problema deixar o carro na rua com as coisas dentro? A pessoa me respondeu assim, por que você tem medo que esquente, derreta alguma coisa? Eles nem eles não entendem, né, o nosso entendem, nível né? de violência. Então, enfim, essa viagem, ele nunca tinha visto foto, ele cismou com a palavra Albânia, Você não sei fez porquê. Albânia e Montenegro? É, Albânia e Montenegro. Ah, tá. E aí a gente decidiu ir pra Albânia depois dele e foi realmente fantástico. Acho que assim, Deus botou nele essa vontade de ir, porque realmente foi um destino que a gente descobriu, uma viagem que Amor. nos fez muito feliz. O conteúdo foi excelente, engajou pra caramba. Então, assim, obrigado, meu influencer! Vinejante. Ele, então, nesses casos, ele escolheu esse É. destino. A gente tá até tentando ver se ele solta mais alguma. Às vezes ele vem com Bielorrússia, umas coisas É. assim, tipo, falando, ainda não, né, filho? Os- Mas eu gosto de decidir também, mas eu deixo eles participarem, lógico. Claro. Eu deixo eles participarem, mas também tem um limite. Porque, por exemplo, os meus mais velhos, se deixar, é Estados Unidos o tempo todo. Sim. E eu tenho... não vou dizer que eu tenho um problema com os Estados Unidos, mas assim, não é um país que eu ame viajar, porque eu já sei mais ou menos o que eu vou encontrar quando eu for. Aquela
coisa do consumo e tudo. Eu sou muito mais, por exemplo, Europa que Estados Unidos. Mas se deixar, meus filhos querem sempre ir para Nova York. Então, assim, eu vou dando uma... Agora, o que eu sempre converso com eles antes da gente viajar... eu sempre peço para eles uma pesquisa. Você quer ir para Nova York? Então tá bom. O que tem lá para fazer em Nova York? Mãe, você sabe muito bem. Não, eu não sei. Você quer ir, me mostra para Por que você quer ir? Convença. Por quê? Me convence que, de repente, eu gosto de Nova York. Vamos. O que eu acho legal da nossa conversa é que sempre aparecem, né, idades diferentes. Muito. E, de fato, a viagem vai mudando de acordo com a idade da criança, com o que eles já conseguem fazer sozinhos, né? Essa questão da pesquisa. Isso eu acho muito legal também. Como você faz, Cá? Eles escolhem. A Valen tem cara de que escolhe. Eu amo escolher com eles. E a Valen precisa dar uma segurada, porque se deixar ela escolhe tudo da vida, entendeu? Mas eu amo escolher com eles e eu tenho uma lista tão grande de lugares que eu gostaria de conhecer que eu fico zero limitada. Então, por exemplo, ela escolheu esse julho, a Valen encasquetou, colocou na cabeça dela que ela queria a Austrália. Vamos pra Austrália, vamos pra Austrália. É uma das viagens que o meu marido mais quer fazer. Ela falava, o Derek quer muito ir, é o sonho dele. Vamos fazer a Austrália em julho. Falei, maravilhoso, bora começar a pesquisar. E comecei a pesquisar. Seria uma viagem num valor, assim, de outro planeta. Tá tudo muito caro pra ir pra lá. E eu dividi isso com ela. Falei, seguinte, amei, escolha do destino maravilhosa, super aprovada, mas inviabilizou por conta Somos de 5, dinheiro. né? E eu adoro, né, dividir isso com eles. Porque um dos meus maiores medos é eles acharem que eles fazem... cadê o Atlas? Aqui. Aqui E lá não. estamos. E todo mundo faz isso. E não é todo mundo que faz. A gente é extremamente privilegiado. E em vários momentos a gente não vai conseguir. Então eu gosto de mostrar isso pra eles. Então foi legal ela ter participado da escolha. Os meninos ouviram. O Dudu já tava assim, por que eu vou ver canguru? Porque ele é super dos animais, né? Então já tinha pesquisado quais os animais que tem na Austrália. Porque ele tem livrinho de cada lugar e tal. E aí, dividir isso com os 3 foi muito legal. Então, ainda que não tenha sido um destino que eles escolheram, eles entenderam, a gente aprofundou de alguma forma, sabe? Coisas importantes ali. E aí, no fim, a gente acabou... Coitados, deixaram a Austrália pra ir pra Europa. Crianças sofridas. E aí a gente vai pra Portugal, porque a minha filhada mora lá hoje, então a gente quer ficar um tempo com eles. E agora a gente tá livre pra escolher ali dentro. E também expliquei isso pra eles. Estando lá, fica muito mais fácil. As passagens são mais baratas. Alugar um carro é muito viável de ir pra um país pro outro. E aí a gente explica como passa de uma fronteira pra outra, por que não precisa de visto, por que não... Então a gente tá montando juntos essa viagem. Eu amo de paixão fazer isso, amo. O quarto dos meninos tem um teto que é um mapa, né? Aquele tipo adesivo. Que máximo no teto. teto é o uma na parede. E aí a gente fica, às vezes, quando eles vão dormir, a gente fica olhando o teto, né? Mãe, eu queria tanto ir aqui, como é que deve ser Nepal e Butão? Eu falei, filho, vamos descobrir junto como é que deve ser, né? Então, assim, eu sempre falo que a viagem, ela tem um quesito, antes, não é só viajar pra gente postar uma foto bonita, eu acho que isso muito que a gente tem em comum. A gente tem uma questão de uma preocupação do destino que a gente está indo, qual é a parte cultural dele, né? Total. Que seja a Que cor ensina. que ensina, que seja a bandeira, que ele vá associar que a bandeira da Albânia é vermelha, da Suíça também é branca e vermelha. E assim vai descobrindo os países, vai Não, tendo gente, a curiosidade. viagem ensina demais. E eu sempre falo isso, né? A viagem é a forma que a gente tem de abrir a cabeça, né? De entender as inúmeras possibilidades de pessoas que vivem totalmente diferente, que escolhem vidas diferentes, culturas diferentes, comidas diferentes. Ensina. Isso é muito Tanto, legal pra eles. eu acho que torna as crianças... Se o mundo tivesse mais viajantes, isso torna as pessoas mais flexíveis, Total. mais adaptáveis, mais respeitosas com as diferenças. Empáticas. E eu acho que é importantíssimo. Eu entendo que não é simples, né? A gente trabalha com isso. Atravessar o oceano igual outras pessoas cruzam rua, não é simples, né? E eu acho muito importante ensinar que não é simples. Exato. Né? Porque o nosso trabalho permite que eles viajem 10 vezes por ano e achem que é fácil, né? Como a Ká falou. Mas eu acho importantíssimo oferecer uma oportunidade de viagem cultural. E que seja assim, falar, mas é igual ir para tal lugar? Pode ser, mas tenta achar o que tem de diferente naquele lugar pra criança Total. Eu quero entender. morrer quando alguém fala, gente, mas o resort ali do lado de casa, eles brincam igual. Ou então, assim, seus Não filhos é não vão lembrar. igual. Seus filhos não vão lembrar. Nossa, não vão lembrar a quantidade de afeto, tudo que vocês compartilham ali. É uma memória muito mais importante do que a Os raça. meninos agora estão estudando Revolução Francesa, que é uma matéria, gente, que eu amava. Aí a professora perguntou, vocês sabem de onde é Napoleão Bonaparte?
Aí todo mundo sabia que era da França. E eles, como a gente está indo para Córcega, né? Eles já sabiam pelas pesquisas que ele era da Córcega. E aí ele falou, você é da Córcega, professor. Nossa, Matheus, muito bem. Ele ficou todo orgulhoso. Então, assim, Sim, isso é muito legal. Essas associações, né? Que bom que a gente tem esse privilégio de oferecer. E não lembra? Eu vou lembrar. Eu também. Quem disse que memória é só literal, né? Eu lembro disso assim, assado. Não, isso Gente, desperta tá todo mundo memórias. cheio de trauma da infância que não lembra. E tá tudo virando trauma agora. Lembra. Entendeu? Você não precisa lembrar, tá Se tudo não bem. lembrar, tem álbum de fotos, tem E é como isso te milhões, marca. É o ser Muito. humano que você é hoje, ele foi construído lá atrás. O que a gente tá construindo neles hoje vai refletir lá na frente. Eu não tô nem aí se eles vão lembrar como é qualquer destino que a gente tenha Não, ido. você Eu não vai sei o lembrar que eu tô de nada. plantando dentro deles, É, entendeu? isso Você é vai mais botar, importante. você vai botar teu bebê no quarto, fechar os 2 primeiros anos, porque não vai lembrar de Exato, nada mesmo. Exatamente. Bom, deixa pra segunda pergunta. Vocês têm alguma tradição familiar, algum ritual que vocês fazem pré-viagens? Então, por exemplo, pesquisa sobre a cultura do local, sobre a história, comprar um livro do destino, algo assim? Eu tenho 2 tradições, uma pré e uma pós. A pré é realmente a pesquisa. Ver filme, adoro. Filme. Tipo, a gente talvez vá pra África em setembro, já começamos, né? O Rei Leão, né? Já vai entrando no clima. Filmes, pesquisa, assim, meus filhos adoram atlas e mapas, então muita de mostrar como é, quantas horas, quem são Bandeiras. as línguas, bandeiras. A gente estuda, faz aquele estudinho apropriado pra idade, logicamente. E o pós, a tradição que a gente tem é que todo lugar que a gente vai, a gente compra um livro na língua do lugar e tenta achar de uma história meio local. E aí a gente tá montando uma biblioteca do mundo com aqueles livros de cada lugar, que depois a gente sempre conversa sobre aquilo de novo. Legal. Eu sempre faço álbum das viagens, eu acho importante ter o Importante, álbum, as foto, né? fotos, porque se esquece, vai lembrar. Vai lembrar. Vai lembrar, olha aqui. Sem dúvida. E essas são as minhas tradições, mas eu gosto que a criança É. vá pra viagem sabendo daquele lugar, não chegue de paraquedas lá. Então, os meninos também, eles têm toda uma preocupação de estudar antes de ir, mas eles têm uma coisa tão engraçada. Eles sentam os 3 mais velhos, os de 2 não tem como, né? Pra ver, sabe o que é a previsão do tempo. E eles ficam de hora em hora, ou seja, eu nem preciso mais me preocupar com isso. Maravilhoso. Eles vão lá, aí vê hora em hora. Mãe, 9 horas vai fazer sol, mas ó, 3 da tarde a temperatura vai cair. E também confuso. E como é que vai ser? A gente vai estar 5 horas na frente, a gente vai estar 6 horas na Que frente. legal. Então, são as primeiras pesquisinhas que eles fazem do Interesse lugar. deles Interesse mesmo. deles. Muito legal. Né? E aí, quando a gente começa a fazer a mala, mãe, pra que essa quantidade de casaco? Tá aqui, ó, vai fazer sol. Aí eu falo assim, não, filho, mas é importante, tem que ter um casaco, vai que chove. Não, então assim, a gente começa a entrar nessas discussões por causa da previsão do tempo, que eles já vêm, eu vou até aventar um apelido deles, porque eles vão ser meteorologistas, sabem tudo disso. E também tem muita coisa do sim, conforme vai crescendo, vocês vão vendo isso, o que tem lá pra fazer, mãe? Então, por exemplo, se eu falar, vamos para a Albânia, mãe, mas o que tem lá para fazer? Aí a Córcega, conforme eu falei que a gente está indo, eu falei, filhos, terra de Napoleão. Tanto que a Córcega se acha, todo mundo fala que eles se acham uma comunidade segregada da França. Eles acham que eles são independentes. E aí depois a gente vai fazer ali também, vai rodar um pouco ali. E aí eles querem saber tudo que tem. Ah, então a gente vai para Itália, então vai ter muito macarrão, né, mãe? Vai ter muita pasta. Então, assim, esses tipos de hábitos, eu acho tão legal construir isso com eles, né? E eles os de 13 já estão fazendo quase a mala deles. Claro que eu tenho que supervisionar também. Mas eu acho que o tempo todo, quando você pode ter esses momentos, que outra briga, tá? Que vocês vão passar por isso. Que são os momentos que eles estão off tecnologia. Quer dizer, eles estão lá na tecnologia vendo a previsão do tempo, mas eles começam a se interessar por outras coisas. E aí, a tecnologia a gente usa a favor. Como no Google, do tipo, o que tem para fazer? Falo, filho, vamos nesse restaurante aqui. Vê aí no Google Maps quanto tempo é andando. Então, a gente começa a usar a tecnologia. Porque senão eles entram no mundo virtual deles, senão né? É só um mundo virtual, você perde ali. É só joguinho, né? E tem lugares, gente, que assim... Portugal não, tem vários lugares que não, mas, por exemplo, Córcega, Sardenha, o programa é ir à praia. Sim. Né? Delícia. Delícia. Você vai à praia, você fica na praia. Mãe, mas a gente vai ficar na praia todos esses dias? Eu falei, não, a gente vai arrumar o que fazer. Vai ter praia, vai ter sorvete, vai ter restaurante. A gente vai arrumar Compre com o que sorvete. fazer. Mas conforme vai crescendo, eles vão ficando mais exigentes. Eu acho que assim, a criança, principalmente menorzinha,
funciona muito melhor e mais tranquila com previsibilidade. Então, eu sempre gostei de procurar, tipo, vídeo no YouTube do lugar que a gente vai, fazer o roteiro e falar pra eles, olha que legal esse passeio que a gente vai fazer, e aí põe no YouTube pra eles verem qual que é o passeio. Daí eles já vão criando, né, aquela animação pra ir. Eu falo, anotem os passeios que vocês querem fazer, pra depois a gente ver expectativa e realidade, porque às vezes a gente se frustra e faz parte. Às vezes você vai esperando uma coisa e é outra. Então, essa divisão eu faço bastante com eles. E hoje, com a mala, por exemplo, a Valen, ela já ama fazer a mala dela. Eu nem tenho chance de opinar na mala dela. A única coisa que ela pede pra mim é, faz uma listinha. Então, dia tal, que roupas eu vou precisar? Então, um look com manga curta, um look com manga comprida, 3 malhas. E daí ela mesma separa e põe nos organizadores. É a coisa mais linda. E ela ama fazer isso. Agora, eu vou viajar com meu marido, ela não vai. Mas no feriado, vai ser a primeira viagem dela com uma amiga. Vai com a família da amiga viajar. Imagina meu coração. Mas ela fez a mala no final de semana, porque ela ama. Então, é a mala... Exato, é a mala de puxou a filha. mãe, né? Ela realmente me puxou e ela faz bonitinho. Ela fala, ai mãe, eu achei que esse organizador ficou muito grande, posso pegar um organizador menor? E ela categoriza, é a coisa mais linda. Isso já é um pré-viagem. Ela já tá animada, pensando nos dias lá, o que ela vai usar de roupa, qual que é o look que ela quer. E daí agora ela começou. Precisa ser mais arrumado nesse restaurante? Pode ser não. Ai, gente, eu tenho uma companheira. Isso é muito bom, Mas né? eu amo isso, Nossa, que a gente Tem um otimiza. livrinho. Exato. Vocês já viram o Diário de Pilar? A Pilar ela vai tem passeando todos. pelo mundo todo. Maravilhoso. Os É meninos legal, leram, teve na Grécia, É. teve na Amazônia. Foi na Amazônia? Eu acho que no Brasil é na Amazônia que tem. Aí tem Grécia, eu acho que Paris. Isso foi uma forma de conseguir com que eles fossem introduzindo também esses aspectos. Na Grécia, por exemplo, eles nunca foram, mas tem muita curiosidade de conhecer por causa do Diário de É Pilar. muito legal esse livro, vale a pena, mesmo pros meninos. Bom, qual você acha que é a verdadeira diferença na vida de uma criança que viaja e daquela que não tem a possibilidade, ou por escolha, né? Porque tem várias famílias que escolhem não fazer isso, de viajar em família. Bom, a gente até já comentou aqui. Eu acho que é isso, Eu né? acho que a primeira coisa, não acho que é só essa parte de conhecimento. Eu acho que tem muito de aprender a ser mais flexível, com rotina, com imprevisto, quebrar Frustração. o planejamento, frustração, não vamos poder ir nesse parque conforme o planejado porque choveu. Esse brinquedo a gente achou que a altura ia dar, Não dá, deu. você vai ter que entender. Aqui eu quero comer macarrão, aqui não tem macarrão, aqui vai comer carne de cordeiro e é o que tem, entendeu? Então eu acho que isso de ser mais adaptável, eu acho isso eu até brinco assim, tenho 2 filhos total flex. Total. Porque se adaptam, lógico, gente, são crianças, dão trabalho, cismam que querem comer aquilo, é normal. Mas eu sinto que eles são mais adaptáveis. Tipo, hoje vai ter que dormir aqui sentado no avião, a soneca no carrinho, aprende a fazer a soneca on the go. E eu acho que isso é uma das melhores vantagens de viajar, mas eu também acho essa parte do conhecimento. Eu amo história, eu amo geografia, eu acho lindo ver meus filhos crescendo com esse interesse também. Não, e até essa questão que você falou de respeitar diferenças, né? Isso pra mim, assim, enche meu coração de ver que eles quase não enxergam diferença, sabe? A gente às vezes conversa com eles e às vezes fatos, características que chamam a nossa atenção, né? Pra eles tanto faz. Não são coisas relevantes, porque estão acostumados, eles veem pessoas diferentes o tempo inteiro, culturas diferentes, hábitos diferentes, né? Então, crenças diferentes. Então, isso passa despercebido pra eles e isso é muito incrível, né? Uma pessoa livre de preconceitos. Acho que o X da questão, muito além de tudo isso que a gente está falando aqui, é a quantidade de gente que a gente vai conhecendo em viagens também. Muito legal. Né? Porque você sempre tem, eu vejo pelos menorzinhos, faz uma amizade na pracinha, faz uma amizade, a gente vai conversando, eles vêm, mãe, quem é essa pessoa aí que você está falando? Eu falei, não sei, filho, é um francês que mora aqui, que a gente está conversando, ela está me falando como é que é a rotina aqui, mas você fala com quem você não conhece? Eu falei, a gente acaba falando, que bom que a gente tem essa oportunidade de falar aqui. Vocês não falem com desconhecidos. Eu já levei essa Olha, bronca. estranho,
Mas eu falando assim, então eu acho que é muito. Eu sempre tive muito isso, né? Conforme eu falei, eu fiz uma viagem com 18 anos que eu fiquei em albergue pela Europa sozinha. Aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Eu voltei outra pessoa. Eu tenho 2 irmãs. Eu posso dizer o seguinte: elas sabem disso. Eu sou muito mais flexível que elas. Eu sei muito mais lidar com imprevistos, né? Quando a coisa sai do controle, sai do script, eu dou um jeitinho, volta pro lugar, vai dar certo. Eu acho que essa flexibilidade eu não adquiri na escola, eu não adquiri com a educação dos meus pais, eu não adquiri com amigos, eu adquiri, eu acho que viajando. Gente, eu sou daquelas que quando estou viajando, eu sento num restaurante, aqueles meio da rua, e fico literalmente avaliando as pessoas passarem. É muito gostoso. Onde ela vai, onde ela está indo, será que ela está triste, será que Como ela tá que é a feliz? vida dela, como é a dela? rotina Onde ela dela, mora? onde ela Eu faço mora, eu disso, adoro e isso. aeroporto também. E os meninos agora estão fazendo no aeroporto isso. Mãe, você viu aquela família que estava chorando? Por que será? A tia tinha um programa, né? Chegadas e partidas. Sim, sim, Era é maravilhoso. verdade. Então, eu acho que esses tipos de coisa, conhecimento do mundo e das pessoas, sem sombra de dúvida, é também uma coisa muito Não, importante. e especificamente em viagens de família, o que eu sinto é que durante a viagem a gente tá muito mais relaxado, a gente tá muito mais no presente. O que na nossa rotina Não é é a uma mesma dificuldade. coisa, é. A gente tá sempre assim. A Valen que fala, mãe, a gente tá sempre atrasada. Sim, a gente tá sempre atrasada. E sempre pensando no próximo compromisso. E agora tem que fazer isso. E não dá tempo de surtar. Agora não, agora não. E em viagem, não. Sabe? Em viagem você tá ali. Só aquilo importa. As contas ficaram, sabe? É. As obrigações ficaram. Já se organizou. Você já precisa organizar aqueles dias Ficaram pra ou fazer. vem, né? Ou ficaram ou vem, mas não é no presente. Sabe Sim, assim? O presente é ali. É ali. E é com muito afeto. E é com muita presença mesmo, sabe? De pai, de filho, de mãe. Que eu acho que a gente acaba perdendo na rotina. Então é uma conexão que, pelo menos assim, eu sinto. Eu até falo 1000 vezes. Eu amo viajar até só eu com eles. Porque é uma conexão tão forte, sabe? É uma coisa que a gente precisa desenvolver de todo mundo se ajudar. Vamos lá. Ainda quando eu tô com meu marido, mesmo assim, são 2 adultos pra 3 crianças. Ou vocês ajudam, ou a gente vai ter que começar a fazer outro tipo de viagem. E Porque... às vezes só falar que você tá viajando, as pessoas meio que já perdoam. Do tipo, olha só, eu posso te dar essa resposta depois porque eu tô viajando? Exato. Aí ninguém te importuna mais. Experimenta muito dizer que tá no bom. Japão. Não vai ter uma cobrança. Quando você voltar, vai ter várias. Exato, né? exato. Mas tem eu essa- acho que eu acho que. Eu não sei, eu acho que a gente perderia muito se a gente não tivesse esses momentos em família, sabe? E eu acho que até os perrengues que acontecem nas viagens, a gente tá mais de boa. Pelo menos na minha família, eu Sim. sou uma pessoa melhor viajando. Eu também. Né? Porque assim, em casa eu me estresso mais. E lógico que os problemas às vezes são até maiores em viagens, porque tem menos ajuda, porque não tem a comida Mas em você casa. tá mais light. Mas eu leve, assim, né? É. E é a mas- gente que comanda o clima da viagem. Eu recebo direto mensagens: nossa, foi o caos, não sei como você faz, como você aguenta, né? Fala, desculpa o choque de realidade. Mas se você não tá com expectativas alinhadas e se você não tá num mood bom, esquece. É a tua família inteira ladeira abaixo. As crianças são uma esponjinha, entendeu? Então, ou a gente internaliza que tem que ser mais leve, que tem que ser gostoso e paciência, ou é isso, realmente, vai ser uma catástrofe. São crianças, não são um adulto eles responsável. E não ali. esperem que a viagem vai ser igual era antes. Que não vai ser. E ela vai Exato. mudando, né? E ela vai Conforme as mudando. E crianças essa vão- também é um gancho na minha próxima pergunta. Como vocês organizam o roteiro de vocês em viagem com as crianças? Vocês mesclam passeios infantis com adultos? Ou vocês nem fazem adulto, fazem só infantil? Como que vocês fazem? Eu mesclo bastante. Na verdade, a minha viagem acaba sendo quase a mesma viagem que eu faria sem filhos. É uma viagem que tem os mesmos passeios, todos que eu faria, mas colocando ali, por exemplo, Paris. Todo parque ali tem um parquinho, toda praça tem um parquinho. Vai colocar os parquinhos, Nova York tem os parquinhos. A gente procura, sim. E antes, né, quando era mais bebê, era a viagem bem adulta mesmo. Sim. Mas agora Bem é uma fácil. viagem que uma pessoa sem filhos poderia fazer, mas sim, coloca o parque, coloca um museu interativo super Isso que eu ia legal, que falar. talvez eu não iria se não tivesse com crianças. E sim, coloco, mas é assim, tô fazendo pra mim, tô fazendo pra você. É o que eu falo muito assim, eu não... Lógico, tem viagens e viagens, mas eu não viajo para as crianças. Eu Sim. viajo com as crianças. crianças. Uhum. Então a viagem vai ser legal pra mim também. É lógico que eu me sinto feliz fazendo uma coisa que é só de criança. Também me sinto feliz ver meu filho feliz no parquinho, coisa que eu não faria sozinha. Mas não é só isso pra mim. Se for só isso, falta pra mim. Então eu gosto de fazer um pouco de tudo. Eu tenho um problema sério, porque acontece, meus filhos têm idades bastante diferentes, né? Então, uma coisa que agrada um não agrada outro.
E aí eu tenho que sempre fazer essa ginástica, ter essa flexibilidade, o que às vezes me consome muito. Claro. Então, por exemplo, se eu levo os de 2 na pracinha, o de 7 até quer ir também. Os de 13 já não querem mais ir na pracinha. Aí eu falo assim, então vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo na pracinha, quando chega lá, eles ficam com o papai, ou vocês vão com o papai tomar um sorvete, e a mamãe continua ali na E pracinha. o sorvete sempre ali. Gente, a principal dica desse episódio é tomem sorvetes em viagens com criança. Mas se tiver frio, toma também. sorvete. Toma não tem sorvete. problema. Sorvete não tem erro, sempre bom. Falou um Se sorvete, suja a roupa, toma Sorvete, toma sorvete. Então, assim, então vai tomar um sorvete, filho. Eles vai pra pracinha, vai tomar um sorvete, e aí a gente fica lá um pouquinho. Mas que saco. Então, até mesmo, por exemplo, parques de diversão. Gente, eu fico estressado hoje em dia no parque de diversão, que um é aquela terrinha de criança carrossel. Sim. O outro quer ir nas montanhas russas no último nível da adrenalina. Você fica equilibrando pratinhos. Equilibrando pratinhos. Isso, às vezes, acaba sendo um pouco estressante para quem Eu tem filhos de imagino. idade muito diferentes. Na verdade, o meu é 6, 6, né? Então, de 13, tem o de 13, tem o de 7 e tem o de 2. 5 anos. Mas o de 7 eu ainda consigo incluir no de 2. Então, acho que isso, para mim, é um grande desafio. Quando eu penso em roteiro, eu tenho que pensar em tudo. Então, museu interativo, eu adoro levar. Eu sempre, às vezes, até contrato um guia para museu interativo. Mas aí é focado mais nos 3 maiores. Os menorzinhos é aquele que não dá tanto trabalho. Vai no carrinho, no museu, tá Daqui tudo a pouco ótimo. vai dar mais, Dá um né, biscoitinho, Nath? pois é. Você sabe que isso eu já sinto um pouco, né? Os meus não é nem pela diferença de idade, mas é pela diferença de interesses. O Joca é fanático por futebol. Ir nos estádios, nos lugares que a gente viaja, é um evento pra ele, né? Comprar bola, a camisa da seleção, do destino. A Valen acha isso o fim da vida, entendeu? Porque a gente tá perdendo tempo. Vai no Allianz Parque, vocês vão toda semana. Porque a gente precisa conhecer outro. Então eu já tenho essa dificuldade. Mas que eu também acho que é incrível. Então vamos lá, bonitões. A vida não é assim, que você faz tudo que você quer o tempo inteiro. Você tem que ceder. Você tá vivendo em grupo. Nós somos uma família. Eu também não quero ir no estádio, mas eu também não quero ir na American Girl fazer penteado na boneca, entendeu? Mas eu vou. Tá tudo certo. E aí, quando chegar a minha vez de ir num restaurante muito legal, eu espero que vocês também saibam se comportar da forma que eu me comportei no programa de vocês. E aí a gente vai mesclando. Mas eu sempre coloco... É que eu tenho uma vantagem nesse ponto, é que eu amo os passeios de crianças. Eu me divirto, tanto quanto eles. Essa pesquisa pra mim, encontrar o que as crianças locais fazem, sabe, assim, sair um pouco do óbvio, conhecer a brinquedoteca. Meu marido fala, você devia se especializar em brinquedotecas pelo mundo, assim. A gente tinha um dia na Eslovênia, e ele falou, não, você tá brincando que você marcou? Eu falei, não, é que eu marquei uma brinquedoteca. É uma super brinquedoteca no meio de uma floresta, cheia de atividades sensoriais, assim, é lá que eu quero ir, entendeu? Não é na que eu quero ir praia. por Não é eles, na eu quero ir. Mas por isso, você vibra. Exato. Exatamente. Então, assim, pensa uma mãe É que não isso. vibra. É. Não tanto. tem por que obrigação, fazer só é. aquilo. A dica que eu dou, tá? Pra quem não vibra tanto, ou tem que equilibrar mais, porque é óbvio, também tem programas adultos que a gente quer fazer, sempre que eu consigo, eu deixo primeiro o programa deles, pra depois o meu. Porque às vezes que eu fiz ao contrário, Deu eu ruim. fiquei escutando o meu passeio inteiro, que horas que a gente vai? Mas que horas que a gente vai? A gente vai hoje Onde? mesmo? É. Que horas que a gente vai? Eu falo, não, gente, pelo amor de Deus. Só assim, eu quero educar, quero ensinar, quero, mas se eu puder facilitar na viagem, Sim. eu vou facilitar. Então vamos Escolha. primeiro no seu, e aí quem tem o argumento sou eu. Tava lá até agora. Escolha suas batalhas. Inteligente. É. Pick your fights total em viagem. E sabe a pergunta que eu escuto muito, assim? Que fomos pra Albânia, fomos pra Montenegro. Seus filhos... Lala, mas como que você faz? Que saco. Seus filhos não ficam entediados? E eu... Sim. Sim, E, também. Tipo, a gente saber lidar tenta com o não tédio. ficar, mas ficam. E é bom. Eu acho importante que eles sintam o Sim. tédio. É. É importante. Não, e ao mesmo tempo que eles ficam entediados, cara, os detalhes pra eles são legais, né? E descobre, assim, a gente tava e num descobre. castelo X de pedrinha. Eles estavam lá isso. empilhando a pedrinha. É isso, fingindo isso é que maravilhoso. o rei tava dormindo. E a imaginação. E eles brincam com Que não é aquela coisa, É. aquelas coisas estruturada, né? Que você é obrigada a brincar desse jeito. Cara, isso é muito incrível. E pra o eles. tédio é importante É pra super. estimular Muito. a imaginação. E eu acho assim, tudo O bem ócio eles criativo. sentir tédio. É importante. Não, Óbvio tem que eu não que quero que meus sentir. filhos fiquem a viagem inteira entediados. Mas Poxa, eles mas têm o que fato aprender de a já tá lidar ali, né? É. que não é tudo 1000 estímulos. Eles não precisam de tanto estímulo pra ser feliz, assim, Sim. pra curtir a viagem em família, a conexão. Então, eles ficam entediados, assim. Eu tento que não fiquem, né? Quem viaja pra ficar entediado? Quer ver uma Mas- outra dica bem legal que a gente aqui provavelmente não faz? Vocês levam os filhos no mercado aqui? Uhum.
Quando você vai ao mercado, você leva seus filhos Eu aqui? gosto de comprar online, mas eu Não, Então, aqui em São Paulo, aqui em São eu tenho Paulo? pânico de mercado, não vou nem eu nem eles. Exatamente. Aqui, Meu marido eu nunca levo, mas quando eu chego nos lugares... como Ah, eu mas tenho- eu também. Como eu tenho em alugado viagem. em viagens, como eu tenho alugado muito apartamento, porque a família é muito grande, eles vão no mercado comigo. Aí eu falo assim, vocês podem ir para escolher o que vocês quiserem. Então, assim, Legal. isso já dá... Aí eles, mãe, olha só essa fruta, a gente não tem isso. Você sabe que um deles está começando a se interessar por gastronomia, Por já conta cozinha, já faz disso. bolo por causa disso, e agora me pede para quando eu vou no mercado, levar junto. Que legal. Então você vê Eu que- amo mercado em outros lugares, eu detesto em também, São olha Paulo. que coisa! Mas é uma dica Gente, ótima. minha última pergunta, eu acho até que a gente já falou um pouco sobre isso aqui, mas é sobre o pós, né? Eu acho que a ideia principal desse episódio é deixar claro que a viagem não são só aqueles dias que a gente tá no destino, mas que a gente pode otimizar e enriquecer um pouco da viagem para as crianças. E aí entra o pós também, né? Então, como que vocês fazem, né, pra fechar com chave de ouro pós-viagem? Um álbum? Continua estudando sobre o destino? Já pensa no próximo? Então, quando eles eram menores, eu conseguia pedir para que eles escrevessem ou pegassem algum objeto que remetesse a alguma cor, que eles tivessem gostado, alguma coisa que realmente significasse a viagem. Agora tá mais difícil isso, né? Eu acho que eles vão... Fala pra mandar um e-mail. vou mandar um e-mail. Nosso futuro que Olha, nos espera. desespera. Até 10 anos, gente, sabe o que eu fazia? Eu viajava com aquela máquina que sai foto instantânea. Polaroid. Eles adoravam aquilo, a máquina saía na hora, aí depois eles colavam no caderninho. Mas nada, você tem um monte de filho ainda pra trás. Pois é, então eu vou fazer isso com os próximos. A próxima Polaroid já tá comprada com os filmes. Mas os de 13 hoje em dia, o que eles amam? Eles gostam depois que o álbum tá pronto. Que eles veem, nossa, esse dia foi tão legal, né? Eles adoram ver as fotos. Foto e como e eles têm álbum é celular, sempre incrível, né? eles ficam lá no celular e várias vezes eu já peguei eles meio que... vendo lá as fotos da viagem. Então, eu acho que, sem sombra de dúvida, fazer, quem puder, a Polaroid com as fotos. Coloca no caderninho mesmo, que eles Muito legal. super se divertem. E também, eu acho que fotos da gente depois fazer um álbum mesmo, né? E quem conseguir escrever alguma coisa, um livrinho. Eu tenho umas cartinhas deles, a de 3, 4 anos atrás, ele escrevendo em 3 frases o que foi aquela viagem para eles. Que legal. Eu gosto de mandar um postal. Que máximo! Já fez isso? Do lugar. A gente gosta de mandar. Então, o Vini, né, o Miguel ainda 3, fica empolgado quando chega o postal. Ele fica contando quantos dias se passaram. Gente, que ideia a genial! carta vir, Demora pra caramba o viajando. postal, né? Demora muito. Eu já postei da Finlândia. Nossa, demora. É. Vem assim, como tá vindo? Não, e o pior, o postal. O ano passado a gente foi pro Marrocos e ele plantou um rabanete e uma cenoura. E eu falei que iam mandar pra ele. E até hoje não chegou. E também é demais. Tem um ano que ele tá esperando a cenoura. Mas enfim, e isso do postal é super legal. Do livrinho, que a gente sempre compra um livrinho do lugar pra fazer uma coleção de mundos. A gente põe a etiquetinha. Comprado na Albânia em 2021. Quem tava na viagem? Lalá, papai, Vini, Miguel, sabe? A gente legal. guarda, tá montando. E álbum, eu gosto muito de álbum. Porque eles mesmos, assim, vai refrescando a memória, E né? a gente começa a mesclar o que é realidade e o que é memória criada, né? Uhum. Então, os álbuns ajudam muito Muito. nisso. E isso, no fim das contas, te ajuda até com a sua autoestima, né? Se suas memórias são sempre muito positivas, felizes, daqueles momentos que você teve com as pessoas que te amam. Então, acho que também tem toda uma pegada emocional aí, que eu acho que é muito legal. E tem uma outra coisa, imã de geladeira, gente. Ah. Eles fazem coleções de imã de geladeira. A geladeira lá de casa é toda de Isso é vários legal. lugares que a gente vai. Inclusive as fotinhas da Polaroid também dá pra botar na geladeira. Maravilhoso. Então, assim, são Muito legal. memórias, E né? fica de memória. E no fim vai virar tudo memória afetiva, né? Que é super legal. Gente, eu amei. A gente tá Como quase se sempre. estendendo aqui. É. Amei. É tão bom que a conversa flui. E sempre na hora de encerrar, uma de nós faz uma pergunta específica para a outra. E Não, dessa peraí. vez, a pergunta vai ser pra Nath. Era essa aqui. E ela lá que vai eu faço. fazer. Espera que a gente perdeu Peraí, o papel essa pra aqui. pergunta. Essa aqui, pronto. Aqui. Gente, eu fiz bonitinho, sabe? Ó. Mas elas não estão dando conta. Qual a viagem ou programa durante uma viagem você acredita que foi mais marcante pros seus filhos? Assim, uma. Essa ficou pra marcado. Tem várias, mas vamos com uma, né? Vamos ser objetiva. Escolhe uma. Acho que tomara que os filhos da Cami não me vejam falando sobre isso, mas Ai, foi a Jesus. Austrália. Ai. O dia que eles viram o canguru
Eu me lembro até hoje dos roxinhos deles falando assim, gente, como é que pode existir um bicho que leva outro bicho na barriga, né? E foi uma coisa tão ingênua, foi uma coisa tão assim... Pura, né? E a gente estava num zoológico e tinha um pôr do sol lindo. Acho que era o nosso segundo dia lá, a gente totalmente virado, difuso. E foi uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Um deles falou assim pra mim, nossa, mãe, muito obrigada por isso. Ai, tão então, legal. assim, teve vários, mas esse momento foi com o Gabriel. Eu vou dizer, o João Miguel tinha o quê? 3 anos, nem sonhava em ter os outros 2, e eles tinham 9. Então foi um momento muito especial, assim, dessa viagem, que é uma viagem que marcou muito. Ai, sem que sombra demais. de dúvida. Bom, vou ter que vou começar a juntar dinheiro dele. Já começa agora, né? Já começa. Patrocínio, quem sabe? Cadê o turismo da Sydney? Vamos marcar. Turismo da Austrália. Turismo da Austrália. Gente, brincadeiras à parte, a gente quer mesmo que vocês sigam o Mãe Sem Escalas, que vocês estejam lá no Instagram, no YouTube, no Spotify, que nos mandem sugestões, dicas do que vocês querem ouvir aqui, do que vocês sentiram falta, até de convidados já. Tá bom? Começamos em 3, mas a ideia é trazer convidados também. Exatamente. Então, já vão sugerindo pra gente e muito obrigada. Até o próximo. Um brinde. Brinde de com café. Um brinde de café. A gente tá bem comportada nesse episódio. Viu?